Professor Boeira, muito prazer em tê-lo aqui conosco. No seu livro sobre a atualidade da obra de Guerreiro Ramos, você considera o conjunto da obra de Guerreiro e também faz conexão, verifica como ela vem sendo interpretada por novas gerações de pesquisadores, de gestores, e que você chama de guerreiristas. Então, eu gostaria que o senhor começasse nos falando um pouco dessa trajetória intelectual e também o que significa guerreiristas e como a gente pode relacionar a obra de Guerreiro com as reflexões e a obra de outros autores contemporâneos. Ok. A minha primeira percepção da obra do Guerreiro Ramos, ela se deu sobre e exclusivamente a respeito da nova ciência das organizações, isso na metade dos anos 80, década de 80. E durante muito tempo eu conhecia apenas aquela obra. Fiz fichamento, trabalhei com aquela obra, sem conhecer o conjunto da obra do Guerreiro Ramos. E eu recentemente terminei um projeto de pesquisa em que eu pude recuperar o conjunto da obra do Guerreiro Ramos. E aí eu pude perceber o quanto a obra de Guerreiro Ramos tem de coerência ao longo do tempo. E eu percebi também nas várias publicações de artigos de autores que estudam, que utilizam a categoria do Guerreiro Ramos, que eu chamo de guerreiristas, sejam a favor ou contra Guerreiro Ramos, eu percebi que a compreensão desses autores, dessas autoras sobre Guerreiro Ramos, ela é tanto mais pertinente quanto mais o autor conhece o conjunto da obra, e não apenas uma parte dessa obra. O que acontece com qualquer autor, mas Guerreiro Ramos, por ter passado um bom tempo nos Estados Unidos, ter passado um bom tempo escrevendo em inglês, afastado do Brasil, ele teve uma interpretação fragmentada em basicamente dois campos. Há quem conheça o Guerreiro Ramos no Brasil de forma a que o coloque dentro do campo das organizações, da administração, e os estudos organizacionais. E há outros que conhecem Guerreiro Ramos para além desse campo, que é aquele campo mais amplo das ciências sociais, dos cientistas políticos, dos sociólogos, historiadores e assim por diante. O paradoxo que eu percebi na obra é que não há um diálogo entre esses dois campos. Guerreiro Ramos está dividido em dois. Paradoxalmente, aquele autor que escreveu O Drama de Ser Dois, ele é interpretado de uma forma dual no Brasil, dois campos que não se comunicam. Tanto é que o campo que trata de sociologia, por exemplo, percebe Guerreiro Ramos praticamente como tendo falecido, entre aspas, a partir de 1966, quando ele vai para os Estados Unidos. Ele não fala mais em socialismo, então aí parece que perdeu o interesse de muita gente da área sociológica, e ele vai se vincular à administração pública numa universidade particular dos Estados Unidos. E isso também cria uma certa dissonância, uma certa, se não aversão, um esquecimento. Guerreiro Ramos valeu enquanto ele estava no Brasil, falava de socialismo, falava de revolução no Brasil, e etc. E tal. Chegou a ser parlamentar e assim, era de grande destaque no Brasil. Eu vou colocar aqui, para facilitar, a divisão que eu propus na obra, tá certo? Se me dão licença. Então, esse livro aqui, Atualidade da obra de Guerreiro Ramos, as novas gerações de guerreiristas, eu propus uma divisão da trajetória intelectual do Guerreiro Ramos, de 37 a 39, fase religiosa, personalista, culturalista e estética. De 43 a 52, fase da sociologia do conhecimento, trabalho e indústria. Em cada uma dessas obras tem publicações que me fizeram chegar a essas categorias, digamos assim, né? E de 53 a 66, fase de redução sociológica, administração e desenvolvimento. A última, a que eu vou me deter mais, é esta de 67 a 82, fase da teoria P, da pareconomia e da ecopolítica, que é uma expressão que o Guerreiro Ramos nunca utilizou, que eu é que estou colocando aqui. Vou me dedicar a essa parte, que é o que mais eu tenho para apresentar a vocês, que é a que eu conheço mais, mas eventualmente vai aparecer uma ou outra categoria que ele desenvolveu anteriormente, como o homem parentético. Ela vai reaparecer aqui. Poderia passar o slide, por favor? Então nós temos aqui
uma figura que busca relacionar, de uma maneira muito sintética, até esquemática, as grandes ideias do Guerreiro Ramos. Há outras grandes ideias que eu me dei conta que não estão aqui. Por exemplo, política cognitiva não está aqui. Mas é possível perceber que Guerreiro Ramos, como já foi colocado pelo professor Salmo, parte de ideias como homem parentético, que critica a ideia de homem operacional, instrumental, daquela abordagem taylorista, a ideia de homem reativo, da abordagem do comportamentalismo, né? E o homem parentético, ou atitude parentética, parece que aquela percepção do homem que se interroga, que se pergunta qual o sentido do que ele está fazendo no seu ambiente de trabalho, da sua vida, enfim. É uma pergunta filosófica, de certa forma, que ele percebe que tende a acontecer mais e mais na medida que o sistema industrial começa a se desdobrar em sistema pós-industrial. Ou seja, muita gente percebeu que Guerreiro Ramos vai começar a se perceber fora, desencaixado, né, em uma crise existencial, não se percebendo como mercadoria, como parte de uma engrenagem, e se perguntando o que eu estou fazendo aqui, qual o sentido da minha vida. Então ele se coloca como um parentético que abre um parênteses nas suas ideias, para se interrogar sobre o que está fazendo. É um olhar crítico e descondicionado sobre o que está se fazendo. Pois bem, essa ideia de homem parentético, ela é, ao meu ver, base para a ideia de feronomia. A ideia de feronomia tem a ver com espaço de 1 a 5 pessoas voltadas para a ideia de criatividade, de autorrealização. Essa ideia de feronomia, ele não chega a descolar, a fazer uma grande separação, digamos assim, da ideia de isonomia. Tanto que ele fala de isonomia e feronomia como em situações mistas, várias situações mistas, né? E eu me sinto atraído por essa ideia de situações mistas entre feronomia, que é um grupo criativo ou um indivíduo muito criativo, e a ideia de isonomia, que eu sintetizaria como a ideia da mutualidade, da cooperação, da relação entre uma equipe de trabalho, por exemplo, tem uma relação isonômica se ela não for apenas um grupo. Se ela tiver uma relação de isonomia, de igualdade de tratamento entre pessoas que não têm uma hierarquia entre elas, né? Então, isonomia é base, por exemplo, do cooperativismo, né? Aliás, vou dar uma paradinha aqui. O sistema ao qual o Guerreiro Ramos está se referindo, ele trata basicamente de um sistema cooperativista, um sistema produtivo cooperativista, que é a rejeição, a crítica ao sistema capitalista, por um lado, e a crítica ao sistema estatista soviético, por outro lado. Então, ele negando os extremos da esquerda e da direita, ele chegou a algo que é uma forma de reagir criticamente ao sistema capitalista sem defender uma estatização dos meios de produção, sem defender um estatismo, né? Então ele confia mais numa relação entre governo e sociedade civil, delimitando os espaços do mercado, desconstruindo certas verdades que o mercado nos apregoa por meio do quê? Da economia, né? A delimitação do sistema econômico baseado fundamentalmente na racionalidade instrumental, enquanto que os dois sistemas, feronomia e isonomia, estão baseados na racionalidade substantiva. Como já foi dito aqui, não se trata de duas racionalidades, mas de duas dimensões de uma percepção da racionalidade. Aqui nós estamos falando basicamente do que nós entendemos por racionalidade a partir do iluminismo, tá? Então, essa confiança na racionalidade deixou de lado, isso Weber já havia percebido, um aspecto substantivo, de valores, de convicção, de componentes éticos da racionalidade que o Guerreiro Ramos recupera, e ele vai buscar construir uma nova ciência das organizações, inclusive uma nova ciência social a partir da racionalidade substantiva, coisa que o Weber percebeu, mas não o fez, ou seja, não desenvolveu essa nova ciência. Então aqui há uma tensão entre situações mistas de isonomia e feronomia, baseadas na substantividade, na racionalidade substantiva, versus a racionalidade instrumental e a economia. Nós temos uma tensão que é o resumo do que nós vivemos hoje. Em qualquer sociedade nós temos um sistema produtivo, baseado na centralidade do mercado, no monetarismo, no PIB e assim por diante, e, por outro lado, nós temos a mutualidade. Pessoas que vivem produzindo com base no seu valor de uso, no campo,
na informalidade, e isso é desvalorizado. A pessoa desempregada é desvalorizada, a pessoa que não está no mercado é descredenciada, desvalorizada, marginalizada, né? Então se busca incluir todas as pessoas no mercado e contra isso o Guerreiro Ramos se bate. Ele diz que é preciso preservar esses dois sistemas. Uma sociedade deve ter um sistema, deve ter e já tem, de certa forma, um sistema dual, mas com muita injustiça, ou seja, dual no sentido de que há um sistema mutuário de colaboração, de autoajuda, de economia solidária, digamos assim, e outro lado é a centralidade do mercado. Esses dois sistemas, aí entra a política pública, devem ser mantidos de uma maneira equilibrada, ou seja, e não o que está se fazendo hoje, que é uma busca de incluir todos no mercado de trabalho. E se aquele que está fora do mercado de trabalho é mal visto, não é capaz de consumir, não é capaz de adquirir, ou seja, a pessoa tem um valor na medida em que ela tem dinheiro no bolso, se ela tem uma alta conta bancária, ela tem valor. Senão, então a concepção de ser humano dele é crítica porque a atual sociedade é desequilibrada a ponto de considerar o ser humano apenas como alguém capaz de consumir e de ter um emprego. Então o sistema econômico ele é instrumental, ele coloca as pessoas numa situação de meio para o sistema. Então, na verdade, o nosso sistema não produz alimentos, ele produz mercadorias, que nós chamamos de alimentos, não produz saúde, produz mercadoria no lugar da saúde. Nós produzimos aspectos da realidade conformados pela troca monetária, né? O sistema de avaliação da economia, todos sabem, é o Produto Interno Bruto, ou Produto Nacional Bruto, ele considera a riqueza nacional apenas na sua dimensão monetária. E, o que é mais grave, considera como riqueza nacional, inclusive aquela troca monetária que leva à degradação dos ecossistemas, a própria criminalidade, como envolve troca de moeda, é computada como algo positivo na economia do país, o que é um grande paradoxo. Ou seja, nós, enquanto estivermos utilizando o PIB como conceito de riqueza nacional, estamos fazendo contas erradas. E isso é criticado pelo próprio criador do PIB, né? Então, aqui, ampliando o escopo, passando da ideia do homem parentético, feronomia, isonomia, essa tensão entre a economia e essas duas dimensões, a isonomia e a feronomia, como tensões de racionalidade e de espaços organizacionais, vai desembocar na obra do Guerreiro Ramos, a partir de 67, na ideia de modernização N, modernização P, ou a ideia de desenvolvimento também poderia se colocar. A ideia de modernização na teoria N tem a ver com seguir os padrões convencionais, ou seja, todo país que está numa condição considerada subdesenvolvida tem que copiar os modelos de desenvolvimento dos países ditos desenvolvidos. Enquanto na ideia de modernização da teoria P, ele visualizou autores que já criticavam essa visão convencional, que é predominante até hoje na Organização das Nações Unidas, na ONU, e esses autores, segundo Guerreiro Ramos, já percebem que é preciso abrir o espaço para entender que a modernização e o desenvolvimento não podem ser avaliados de forma exterior a um país, a uma região. É preciso considerar de forma intrínseca cada situação, cada região, cada país deve ter seus próprios meios de avaliar a sua modernidade, o seu próprio desenvolvimento. Seria uma coisa completamente equivocada você ter um país dito moderno tendo seus critérios para avaliar um outro país. É contra isso. A mesma coisa acontece, por exemplo, nós temos uma economia paulista avaliando como se organizam as sociedades indígenas no Brasil. É um parâmetro completamente equivocado, né? E só pode dar o quê? Uma desconstrução daquelas comunidades, daquelas regiões que são avaliadas de forma extrínseca, digamos assim, né? Então, o Guerreiro Ramos entendia que há um industrialismo convencional, que é essa da visão dominante, da economia se sobrepondo, isonomia, feronomia, do homem parentético sendo sobreposto ao homem operacional, ao homem reativo, né? A mesma coisa, a predominância da modernização da teoria N sobre a teoria P. Essa visão dominante, ela abafa, ela torna invisível, ela marginaliza todo esse potencial que existe de libertação, de
de autogoverno, de autonomia, né? Então eu disse aqui basicamente o seguinte, que as ideias centrais do autor ganham força e coerência quando são interligadas, quando a gente percebe as interligações entre elas. Não só na Nova Ciência, mas ao longo da sua obra, né? Por exemplo, do Homem Paritético, ela não aparece explicitamente em nenhuma página da Nova Ciência, mas ela está implícita ali para quem estuda isso. A gente vai perceber lá em 63, no livro O Mito e Verdade da Revolução Brasileira, ele rejeita fortemente o modo de vida, a visão de mundo que vem dos Estados Unidos e a visão de mundo de homem que vem da União Soviética, né? Então, ele rejeitando esses dois modos de ver, ele vai começar a construir uma percepção de sociedade que não é nem capitalista e também não é socialista estatizante, tá? Então, poderia passar o próximo slide? Esse, exatamente. Aqui, eu queria fazer a seguinte observação. Lá no capítulo 7 da Nova Ciência, o Guerreiro Ramos apresenta essa figura aqui, que se tornou uma espécie de símbolo da obra do Guerreiro Ramos. Ela é reproduzida inúmeras vezes em dissertações, teses, artigos, e ela tem digamos assim, há uma ausência ali que é percebida quando a gente lê os capítulos seguintes, especialmente o capítulo 9 e o capítulo 10 da obra do Guerreiro Ramos. Porque se vocês observarem aqui, não há nenhum tópico que remete à condição biofísica, aquilo que está para além do que ele chamava de localização simples, né? Ele percebe a teoria das organizações limitada quando ela apresenta uma empresa, um conjunto de organizações, enfim, sem a sua referência à condição biofísica, à dimensão biofísica, né? Então não se sabe, por exemplo, de onde que vem a água para aquela organização, para onde vai o esgoto que aquela organização remete, ou seja, as condições biofísicas estão ausentes do pensamento do administrador de um modo geral, né? Isso vale para todos os sistemas. Nós dependemos da natureza para tudo, né? Para tudo, literalmente. A nossa mente, o corpo, a nossa vida está toda totalmente interligada. A obra dele entende essa interligação, só que aqui não há nenhuma referência à dimensão da natureza, né? E nem do cosmos, que tem a ver com aquilo que nós falamos do homem paritético. Então eu diria o seguinte, se o Guerreiro Ramos estivesse vivo hoje, talvez ele fizesse uma correção, uma revisão nessa figura, apontando para aquilo que ele desenvolve nos capítulos, especialmente o 9 e o 10, o último capítulo. Por quê? Porque ele faz alguma afirmação, por exemplo, como esta, no capítulo 9. Nada menos do que uma revolução organizacional de alcance mundial será necessária para superar a deterioração física do planeta e garantir as condições da vida humana. Ele está fazendo referência a algo que ele não faz aqui, certo? Ele faz a crítica do PIB, como já mencionei, que computa apenas a riqueza monetária, mas deixa de lado a riqueza social, deixa de lado a riqueza ambiental, né? Garante, enquanto as políticas públicas estiverem sendo, digamos assim, regidas por a ideia de PIB, Produto Interno Bruto, a garantia da sustentabilidade está dada, né? Então, a riqueza das nações pressupõe o quê? Recuperar isso que foi colocado à margem, né? Dá para se entender por que o PIB surgiu, por que se deram um prêmio Nobel para quem, de economia para quem criou a ideia de PIB, né? Mas era um outro contexto, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a ideia de crescimento não computava a degradação ambiental e era a ideia de crescer a todo custo. Depois da Segunda Guerra Mundial havia a necessidade de retomar o progresso convencional, inclusive muitas vezes subsidiado pelos Estados Unidos, na Europa e assim por diante. Nós temos aqui então a razão instrumental versus a razão substantiva. Esse componente ético e político da razão substantiva permite pensar uma regulação política de toda a economia. Mas ele alerta pelo seguinte, ele não está propondo
trocar ciência por meia dúzia, ou seja, não é tirar os valores predatórios, economicistas e consumistas do sistema econômico e impor sobre ele os sistemas mutualistas e assim por diante. Seria mais ou menos como colocar a ideia do socialismo, do domínio dos meios de produção pelos trabalhadores, ou seja, a mesma cantilena já recusada por ele quando ele propõe. Ele está substituindo, ele não diz talvez explicitamente, mas ele está substituindo a ideia de capitalismo por a ideia de mercadocentrismo, ou sociedade centrada no mercado. Ele raramente utiliza a ideia de capitalismo, ele está criticando o capitalismo, mas ele chama essa sociedade capitalista de sociedade centrada no mercado, mercadocêntrica. Tá? E ele acha que tem que garantir esse espaço do mercado, sim. O que ele é contrário é contra a política cognitiva desse mercado, que é expansionista e que coloca todos como tendo que entrar no mercado. Como se essa lógica de mercado fosse utilizada como referência para outras esferas da Exatamente. Para a condição humana, para a vida, você só vale se você estiver dentro do mercado. Então, as pessoas aposentadas têm menos valor, as pessoas não têm capacidade de emprego, as mulheres que trabalham sem ser remuneradas no dia a dia, na casa, na comunidade, também não são remuneradas e, portanto, não fazem parte do PIB, porque da concepção convencional de riqueza, ainda porque não há troca de moeda. Com certeza. Né? Então, ele está querendo manter a política pública voltada para respeitar as condições de vida das pessoas, para entender a natureza humana na sua amplitude, na sua dimensionalidade, como foi colocado pelo professor Salmo. A ideia de economia versus fenonomia barra isonomia é mais ou menos aquilo que eu falei, manter esse equilíbrio, né? A ideia também de valor de troca, mercadocentrismo versus valor de uso, sociedade multicêntrica, são expressões que aparecem depois dessa figura, lá no capítulo 9, né? Aqui algo muito importante que ele compartilha com muitos autores que discutem a ecologia política, né? Eu chamei Guerreiro Ramos, num artigo de 2002, de um dos constituintes da ecologia política. Isso porque ele é um daqueles raros estudiosos que sai das ciências humanas e que volta a dialogar com a ciência da natureza, quando a história dos cientistas sociais é uma história primeiro de imitação, depois de autonomia crescente em relação às ciências da natureza. Guerreiro Ramos e alguns outros poucos pioneiros recuperam o diálogo com a ciência da natureza, vai falar sobre termodinâmica, sobre ecologia, vai recuperar Georgescu Huygens, que havia sido marginalizado, ele recupera esse autor, ele passa a dialogar então com a ciência da natureza, ele só não faz uma boa costura interdisciplinar, digamos assim, mas nem ele, nem Marx, que havia visto também essa ligação, também não fizeram. Ou seja, muitos autores perceberam a dicotomia entre a história da natureza e a história humana, mas não tiveram talvez o tempo necessário para fazer essa boa costura entre as duas histórias, a história da sociedade humana com a história da natureza. O Guerreiro Ramos não desenvolve muito isso. Quem desenvolve mais essa costura, que eu usei até como referencial para analisar a obra do Guerreiro, foi o Edgar Morin. Ele faz essa costura corpo, mente, indivíduo, sociedade e vai envolvendo ecossistemas de um modo geral. Localização simples, aquela percepção alienada das organizações, despregada, descolada dos seus ambientes biofísicos ou sistemas perdurantes, né? Que são, diria assim, eles chamam de organizações perdurantes ou sistemas perdurantes que são adaptadas aos ecossistemas, que estão inseridas, né? Respeitando esses ecossistemas. E por todo esse desequilíbrio, quando há predomínio dessa primeira coluna aqui, PIB versus, né, eu coloquei o valor de troca versus valor de uso, enfim, o que se tem? Alta entropia, aquecimento global, desordem climática, versus baixa entropia, que seria reflorestamento, reciclagem de resíduos, aumento da biodiversidade, né? Ou seja, uma visão ecopolítica. É preciso também ressaltar que o Guerreiro Ramos leu, com certeza, muitos autores que antes dele já faziam a crítica a queimadas irracionais, uso irracional das florestas no Brasil, mas ele não tinha, ao longo da trajetória dele, uma abordagem crítica sobre isso. Ele conhecia,
Mas o que ele começou a despertar nele, a ideia da ecologia, foi a ideia da reciclagem de resíduos. Já na década de 60, nos primeiros livros dele, dos anos 60, ele já fala de reciclagem de resíduos industriais. Né? Ele fala de um terciário predatório, perdulário, ou seja, ele já quer fazer reciclagem de resíduos industriais, onde a sociedade está mal se formando. Em São Paulo, ele já está questionando os desperdícios que existem e que poderiam ser recuperados. Então, essa visão intra-urbana da ecologia, ele é sensível a ela. Já essa visão mais clássica, digamos assim, de criticar a maneira como era feita o uso da floresta, ele não reproduz, embora ele cite esses autores. Um dos que ele mais elogia, além de criticar, né, é o Alberto Torres, né? Tem uma forte crítica à forma predatória do uso dos recursos da natureza e proclama uma ideia de desenvolvimento autônomo, mas muito baseado no Estado. Guerreiro Ramos também rejeita essa ideia de colocar o Estado no lugar do mercado. Né? Ele acha que tanto o Estado quanto o mercado são regidos pela razão instrumental. Né? E eles carecem dessa vinculação com a sociedade civil e de um equilíbrio de políticas de incentivo tanto ao mercado, quando você absorve a partir dos impostos recursos, você faz política com o Estado, você faz políticas, só que aí o que acontece é que basicamente o Estado faz as vontades do mercado, e quando ele deixa a sociedade civil a seu próprio governo, ele contribui para a desorganização também da sociedade civil, porque o Estado se encarrega, e o próprio Estado proclama a ideia de que todos têm que entrar para o mercado, tem que fazer parte do mercado. Se não entrar no mercado, não é ninguém. Se você não tiver carteira assinada, não tiver o salário, não tiver emprego, você não é ninguém, você não tem valor. Né? O próprio sistema educativo está todo ele voltado para a ideia de que só tem valor aquela pessoa que consegue emprego. Então, a economia solidária, entidades do terceiro setor, todas as atividades que são feitas com base na convivialidade, com base na solidariedade, essas são minimizadas, seu valor é restrito, rebaixado. Bom, continuando aqui, só para fazer uma abordagem muito rápida aqui, em poucos minutos, sobre os temas de pesquisa das novas gerações. Há vários temas, eu listei aqui os que eu considero mais relevantes. Como, por exemplo, questões raciais e branquitude. Guerreiro Ramos introduziu essa temática lá na metade do século XX, né? Distinguindo a ideia de negro-vida versus negro-tema, ou seja, a ideia de fazer do negro um problema, ele via isso como um problema dos brancos, que discutia a branquitude. Né? Isso hoje está sendo muito discutido. Tensão entre racionalidade instrumental e substantiva, já falei. Ser humano parentético e sumac-calçai, que é uma expressão quichua, né, da andina, que aparece como sintetizando como bem viver, que aparece na Constituição da Bolívia, do Equador, também aparece com expressão semelhante entre os guaranis do Brasil. Ela é base para uma discussão sobre os limites das concepções de desenvolvimento que são lineares e predatórias, de um modo assim. Ou seja, não vou me entender sobre isso aí. Agora, então, economia solidária e cooperativismo é outro flanco de pesquisa muito forte, que aparece questões socioambientais. Pensamento brasileiro na obra de Guerreiro Ramos, tem sido retomado com muita ênfase. O Guerreiro Ramos, como pensador crítico em termos de América Latina, também tem sido retomada. Teoria pós-colonial e sociologia periférica. Guerreiro Ramos tem sido visto pelos sociólogos brasileiros que o conhecem como um daqueles sociólogos que consegue iniciar uma forma de contar a história da sociologia fora da visão eurocêntrica da sociologia, que é amplamente dominante. Então, na África, na América Latina, na Ásia, eles encontram autores que são, assim como Guerreiro Ramos, pensadores sociólogos autônomos, que conseguem entender a sociologia eurocêntrica, mas falam a respeito dela de uma maneira autônoma, de fora. Então, chamam-se de sociologia periférica. Dão base para o pensamento sul global, o pensamento do sul. Para a economia e coprodução do bem público, o professor Salmo, mais uma vez, é uma das grandes mentes pensantes a respeito da coprodução do bem público, que combina aspectos da sociedade civil,
do mercado, do Estado, enfim, fazendo essa combinação de vários sistemas sociais, né? E aqui tem um aspecto que poderia se estender por muito tempo aqui, mas eu vou falar de comparação ou conexão de Guerreiro Ramos e outros autores. Aparecem vários artigos científicos falando de Guerreiro Ramos, mas comparando guerreiros com Habermas, com Capra, com Moscovici, Carpolani, Morin, Castoriadis, Bernard Lonergan e outros. Tá? E cada um desses artigos tem uma forma de conectar Guerreiro Ramos e tentar equilibrar as contribuições desses autores com a de Guerreiro Ramos. Eu mesmo fiz isso com Capra, com o próprio Moscovici, com Morin. Enfim, são maneiras de tornar o Guerreiro Ramos atual, mostrar, olha, Guerreiro Ramos é um autor presente, aqui, é contemporâneo, ele não ficou no passado, ele pode ter falecido, mas suas ideias continuam vivas. Basicamente é isso que eu queria dizer a vocês. Muitíssimo obrigado pela oportunidade.